Olá, bom dia! Olá, bom dia! Novo alerta de chuva forte e mais de 1.700 pessoas que precisaram abandonar casas em áreas de risco no estado. É mais um dia complicado para os capixabas. O trânsito, você já sabe, né? Vira um caos. Na edição de hoje vamos mostrar tudo para você. O TN1 fala também da morte de um senhor. Chovia muito e ele caiu na rua. Quem estava por perto diz que esse senhor morreu afogado ao ficar desacordado numa poça d'água. Antes de falar desse caso tão triste, eu chamo o repórter Felipe Chicarino, que está ao vivo em Cariacica e mostra a região de Campo Grande pra gente. Por lá tá bem difícil trafegar. Bom dia, Felipe! Bom dia, Bruna, bom dia, George, bom dia a todos que nos acompanham pelo Tribuna Notícias primeira edição. 8º dia de chuva, né? Cessou agora e o trânsito tá tão enrolado aqui em Campo Grande, o pessoal tá até passando na calçada. Ó, vamos flagrar aqui já, porque não pode, gente, não pode passar na calçada. Não dá pra ser espertão, querer se dar bem em cima de outros motoristas, de outros condutores, não dá. Então a situação, de momento, aqui próximo ao terminal de Campo Grande, tá aqui do lado, ó o terminal aqui, ó. Ó o terminal aqui, ó. E aqui do lado, um trânsito insuportável que é agravado por uma obra que está ali na frente e também um pouco ali atrás e também, claro, com a questão da chuva. Mas daqui a pouco eu volto no TN1 para falar não só desse trânsito aqui na região de Campo Grande, mas também de questões ligadas à chuva aqui em Cariacica. Hoje, quinta-feira, são 77 pessoas entre desabrigados e desalojados que ainda estão fora de casa. Eu volto daqui a pouco, Bruna e George, com mais informações sobre as chuvas e sobre esse trânsito puxado aqui na região de Campo Grande. Eu volto com vocês. É isso aí, Felipe. Tá tudo travado, né, Bruna? Demais. Você veio um pouco mais tarde, demorou para chegar também, Demorei, né? tava bem complicado o trânsito. Olha, a repórter Tainá Lopes acompanha os trabalhos para erguer a nova ponte entre Cariacica e Viana. A estrutura, George, caiu durante as chuvas. A promessa de erguer a travessia em 24 horas vai ser cumprida, Tainá? Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. A gente fala ao vivo do bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Nós estamos no lado do bairro Marcílio de Noronha, do outro lado, Flor de Piranema, em Cariacica, e a ponte que liga esses dois bairros, né, a passarela, sendo construída. A Prefeitura de Viana trouxe aqui os responsáveis pela obra, tudo está sendo feito, chapas reforçadas de ferro estão sendo colocadas ali para a construção dessa ponte, que foi até aumentada, gente, em 1,10 m, justamente para que, caso ocorra uma nova enchente aqui no Rio Formate, as pessoas ainda tenham a possibilidade de acessar os bairros dos municípios diferentes. Daqui a pouco a gente volta com detalhes sobre essa e outras obras que serão realizadas ao longo do trecho do rio que liga esses dois bairros nesses municípios. Eu volto com vocês. Tainá, a gente está vendo que tem gente trabalhando ali atrás, né, da Tainá. A promessa, então, pelo jeito, vai ser cumprida. Vamos ficar torcendo, né, George? É bem improvisado mesmo, mas pelo menos é um início, né? É verdade. Olha, quem precisa usar o transporte público também enfrentou problemas com o ônibus. Por causa da chuva, o trânsito ficou complicado e o tempo da viagem aumentou e muito. Nos terminais, movimentação intensa, longas filas e muita reclamação. Algumas pessoas até se arrependeram de sair de casa. Dona Nerli saiu de Bela Aurora, em Cariacica, onde mora, e estava indo trabalhar em Vila Velha. Um trajeto que geralmente a consultora faz em no máximo 30 minutos, mas que com as chuvas virou praticamente uma viagem. Complicado porque eu poderia vir para o terminal do Ibis, pegar o Bandeirantes. Mas está tudo alagado e o ônibus está com dificuldade para passar. Então eu vou para o terminal de Jardim América, de lá vou para São Torquato e venho para aqui. Em quanto tempo aumentou o seu trajeto por conta disso, mais ou menos? Mais de 1h30, mais ou menos. O mesmo acontece com milhares de usuários de coletivos que enfrentam as chuvas para seguirem até seus compromissos. Horário de pico, e nossa equipe veio conferir de perto como estava a situação no terminal de Vila Velha. Movimentação intensa, filas, correria. Tá tenso. Tem dias que eu tenho vindo de carro, né? Aí hoje eu achei arriscado sair porque você está tudo alagado em Vitória, né? Então eu resolvi ir de ônibus, né? Mas realmente está complicado. Dependendo do local que você pegar, você está arriscado você ficar na água, né?
Tá complicado, ainda mais aqui no terminal de Vila Velha, porque o de Itaparica tá fechado, né? Tá bem complicado. Tá atrasando? Como é que... Tá atrasando. Tá horrível. Essa chuva tá atrapalhando muito, tá muito inundado por aí, sim. Com o transtorno das chuvas, muita gente tem que sair mais cedo de casa. E o café da manhã acaba sendo no terminal mesmo. Até porque, muitas vezes, só dá tempo de pegar a sombrinha. Eu carrego sombrinha, blusa de frio, para não ficar gripada, não ficar tossindo, né? Por causa da pneumonia, né? Pode atacar as pessoas, né? E se tá difícil para você, imagina para o Josias. O sociólogo é cadeirante. Ele protege a cadeira elétrica como pode, mas às vezes até se arrepende de sair de casa nessa chuva. Complicadíssimo, né? Na verdade, a maioria das vezes a gente até nem sai de casa para não correr risco de ficar ilhado, né? De acordo com a Ceturb, são 1.500 ônibus que fazem cerca de 300 linhas e atendem a Grande Vitória. Mesmo com as chuvas, a Ceturb afirma que todas as linhas estão operando, porém com retenções por conta das áreas de alagamento. Para quem necessita do transporte público todos os dias, precisa ter paciência. E coloca paciência nisso, para sair de casa, enfrentar alagamentos, terminais, sem nem saber ao certo que horas vai conseguir chegar no trabalho. A hora que der, porque não dá para calcular, porque tem atraso, né? No alagamento não dá para passar e tal, então não tem hora para chegar, não. A Ceturb informou que todas as linhas do Transcol estão operando com atrasos por causa do trânsito que está lento devido a pontos de alagamento em vários locais da Grande Vitória. Pois é, vamos ver como é que está o trânsito agora. Vamos começar por onde? Pela Reta da Penha, é isso? Isso, Reta da Penha. Olha só, o trânsito circulando normal, não tem nenhuma retenção. A gente vê ali que a pista está seca, não chove nesse momento. Cruzamento com a Rio Branco, né? Cruzamento com a Rio Branco. Tranquilo o trânsito, bem né, tranquilo. Bruno? A gente vai agora para a reta do aeroporto. Vamos dar uma olhada no trânsito por lá. Já tem um movimento maior de carros, a pista está bem molhada, mas também sem nenhuma retenção na reta do aeroporto. E agora vamos para onde? Dante Michelini, vamos ver ali Camburi, como que está a praia de Camburi nesse momento. Trânsito bastante intenso, a gente já vê que está mais nublado, né? A gente vê ali uma diferença, né? Em própria Vitória, a gente vê lugares mais molhados, lugares secos aí. Na verdade, na Dante Michelini tá bem molhado. Exatamente. Vamos dar uma olhada agora na Ponte da Passagem, bem pertinho ali da UFS, como é que está a situação. Pista um pouco molhada também, movimento bem grande de carros e ônibus passando por ali, mas trânsito sem nenhuma retenção. Fluxo intenso, sem nenhuma retenção na Ponte da Passagem, Jorge. Obras, alagamentos, não tá fácil encarar o trânsito na Grande Vitória. Hoje o Capixaba enfrentou longos congestionamentos mais cedo. Eu fui uma delas, Jorge. Muita gente chegou atrasada no trabalho, perdeu o médico, horário de entrega. Olha, foi um caos, gente. Nossa equipe acompanhou parte deste drama. Asfalto sumiu em meio a tanta água na saída do terminal de Campo Grande, em Cariacica. As obras na região deixam o trânsito ainda mais complicado e quem depende do transporte público precisa ter muita calma. Olha a fila de ônibus que se formou na chegada ao terminal. Uns 30 minutos mais ou menos que a gente está bastante complicado. Tá horrível, quase uma hora já. Tô indo lá pra Serra e não consigo, não sei como é que eu vou chegar lá hoje. A Patrícia preferiu vir andando porque chegar de ônibus demorava muito. É melhor vir a pé para pegar o ônibus aqui do que pegar o ônibus ali no ponto, porque ele tá demorando muito. Do terminal de Campo Grande à entrada da BR-262 tem aproximadamente uns 200 metros. E o trecho está cheio de buracos. Aqui, um deles está sinalizado. E eu, com meu equipamento de segurança, vou entrar para a gente saber a fundura. A água, aqui no meio, chega a atingir a altura do joelho. Passar de carro, moto, ônibus ou caminhão por Campo Grande estava bem difícil. E quem tentou chegar à Vitória pela segunda ponte também precisou ter paciência. O congestionamento chegou ao trevo de Alto Laje. Esse carro caiu num buraco na descida da ponte e o pneu traseiro acabou furando. E aqui na altura da rodoviária de Vitória, sentido centro, mesmo com o sinal aberto, o trânsito é muito lento. Há quanto tempo você está nesse trânsito? Já tem uma hora já, mais ou menos. Quase uma hora e meia já no trânsito. Tá complicado, né? Com essa chuva aí, tudo alagado. Uma hora mais ou menos. Tudo em cima da segunda ponte? É, em cima da segunda ponte. O senhor até parou aqui para ir no banheiro, né? Eu parei aqui para ir no banheiro, não tô aguentando não.
Outro acesso à capital em que o trânsito ficou muito congestionado foi pela ponte Florentino Avidos. Já na altura de Jardim América, os motoristas ficaram parados no mesmo lugar por mais de 10 minutos. Muitos desligaram os motores. Tá complicado, já faz mais de 1 hora, eu tinha um treinamento agora às 8 e não vou conseguir fazer. Tem que estar lá no hospital agora, 8 horas, já estou atrasado aqui, vamos fazer o quê, né? Você acha que vai conseguir chegar no hospital? Não, chegar, em nome de Jesus vou, não sei o horário, né? Pois é, quem não pode evitar o trânsito vai precisar de muita paciência, né? A chuva não dá trégua, os alagamentos vão aumentando e tudo fica parado. E olha, a gente volta a falar com o repórter Felipe Chicarino, que está em Cariacica. Muitos transtornos no trânsito nesta quinta-feira. Um verdadeiro teste de paciência para os motoristas, não é mesmo, Felipe? Ô, Bruninha, eu não definiria melhor, né? É uma baita de uma prova de paciência para motorista, para passageiro, para pedestre. Eu estava ouvindo aqui a reportagem do meu amigo Yuri, uma sonora, um personagem falou assim, nem consegui ir no banheiro. Eu também não, tá? Tô com a bexiga cheia ainda, tá? A gente não conseguia achar um banheiro ainda, tá puxado. Eu tô na rua desde as 7 horas da manhã. Não conseguimos voltar para Vitória para levar o material por conta do trânsito. Nós geramos essas imagens pelo nosso equipamento de vivo e agora a gente está aqui. Eu e o Ronivaldo, cinegrafista, e o Tafarel, motorista, precisando dar uma urinada, mas tá difícil. Tá, vem cá, Rony, vamos passear? Gente, porque jornalista também tem vontade de fazer xixi. Ô, meu irmão, com licença, bom dia. Tá puxado esse trânsito hoje aí, tem que ter muita paciência, né? Muita paciência. Tá demorando em média quanto tempo essas viagens aí? A mais? Quantos minutos a mais? Muito relativo, muito relativo. Bom? Obrigado, bom trabalho aí, viu? Paciência, muita paciência aí, senhora. Tem que ter paciência, né? Hoje tá molhado, tá com trânsito. Muita chuva, estão vindo do médico. A senhora não tá com vontade de ir no banheiro não, né? Não. Tá bom, eu tô, tá puxado. Tá puxado. É isso aí, viu? Bruna e George, a gente tá aqui. Mostra ali, Johnny, ó, tudo parado, ó. Tem ônibus, tem caminhão, é uma buzinada danada. De vez em quando tem um espertinho que resolve passar aqui pela calçada. Esse é o clima aqui da região de Campo Grande nesta quinta-feira, que juntou chuva com poça d'água, com enchente, com obra e deixou essa região assim, ó. Eu não vou chamar de caos, mas tá uma confusão muito grande aqui na região do terminal de Campo Grande, em Cariacica. Bruna, George, eu vou devolver para vocês e daqui a pouco eu volto daqui, porque mais cedo, como eu disse que eu tô aqui desde as 7 horas da manhã, eu, o Ronivaldo e o Tafarel, a gente visitou alguns bairros aqui de Cariacica que ainda sofrem com os alagamentos e também visitamos 2 abrigos, onde estão essas mais de 70 pessoas que estão desabrigadas e desalojadas. Daqui a pouco eu volto com mais informações de Cariacica. Será que dá tempo para ir ao banheiro aqui do lado, George e Bruna? Vou ficar torcendo para você conseguir, Felipe. Combinado, a gente te espera. Daqui a pouquinho você retorna com mais informações. Olha, gente, em Cariacica, os alagamentos provocaram mais uma tragédia. Um idoso morreu afogado em uma rua. Olha, ele teria escorregado, bateu a cabeça e ficou desacordado. Seu Laureano tomou um susto ao receber a notícia de que o compadre tinha se acidentado e falecido. Eu estava em casa, o pessoal chegaram lá chamando a esposa dele. Mas como eu moro na frente, aí eu vi a situação e vim para atender. Aí o rapaz falou comigo que ele estava caído aqui, que provavelmente estava morto. Mas no mínimo ele estava descendo para ir trabalhar, deve ter escorregado, que estava com a sandália, deve ter tropeçado e bateu com a cabeça, que ele está com corte na testa. Luiz Carlos de Freitas, eletricista de 62 anos, era ex-funcionário da Vale. Ele saiu para trabalhar quando caiu aqui, nesta calçada, no bairro Alto Laje, em Cariacica. Era por volta das 6 da manhã. De acordo com testemunhas, chovia muito aqui no local e seu Luiz tinha acabado de sair para trabalhar. Os familiares acreditam que quando chegou exatamente aqui, ele escorregou, caiu, bateu com a cabeça no meio-fio e permaneceu desacordado enquanto engolia a água da chuva. O SAMU foi acionado, mas a vítima já estava sem vida. Para os socorristas, seu Luiz pode ter morrido por afogamento. O senhor ia se aposentar no ano que vem. Deixa 3 filhos e 7 netos. Triste, né, gente? O velório do idoso vai acontecer na Igreja Batista de Alto Laje.
A repórter Tainá Lopes acompanha a construção da ponte entre Cariacica e Viana. Olha, a estrutura caiu durante as chuvas. Tainá, o prazo aí está sendo cumprido? Pode ser, vai lá. Gente, eu volto a dar bom dia a vocês novamente. A gente está aqui com o Coronel Ramário, secretário da Defesa Social de Viana, e responde pra gente. O prazo é de 24 horas para a construção dessa ponte. Segue esse prazo? Bom dia. Segue, devidamente. Entregaremos hoje, mas independente disso, a resposta que está sendo dada foi em comum acordo com a comunidade. Nós iniciamos esse trabalho efetivamente na data de ontem, às 16 horas. Por fortes chuvas, às 22 tivemos que parar, já retomamos hoje às 7 horas da manhã e o trabalho continua. Vamos cumprir o prazo, vamos entregar à comunidade para trazer esse alento que eles tanto merecem e pediram. Só para o pessoal de casa entender, essa é uma ponte que está sendo construída de maneira mais reforçada, apesar de ser considerado uma estrutura provisória. Ela está sendo construída à base de ferro, com vigas de ferro, vai ter o corrimão ali em volta também para garantir a segurança de quem passa, né, pelos dois bairros. Aqui, Marcílio de Noronha e Viana do outro lado, Flor de Piranema em Cariacica. Então toda essa estrutura foi pensada para poder oferecer o máximo possível de segurança, além disso de durabilidade, uma vez que vocês aumentaram em 1,10 m também essa passarela. É todo esse reforço que você mencionou, oferecendo o que a gente poderia naquele momento dar de segurança à comunidade, lembrando que nós ainda estamos no momento de alerta no município de Viana. Nós ainda estamos atendendo muitas pessoas, as equipes estão todas mobilizadas de todas as secretarias, mas ainda assim, nesse momento de alerta, encaramos esse desafio e estamos entregando no prazo estipulado, conversado, dialogado com a comunidade. É o que mais é importante para a gente, é isso, é atender o pleito da comunidade. Ao longo dessa semana a gente mostrou aqui como é que estava sendo difícil para algumas pessoas atravessarem um outro ponto que fica mais abaixo aqui do Rio Formate, a ponte que foi toda danificada, mas que mesmo assim a população passava por ela, alguns alunos passavam por essa ponte. Esse local, a passarela nesse trecho, é um outro processo de construção. O secretário vai explicar para a gente. Processo emergencial, contratação da empresa. Já vamos começar amanhã mesmo definindo qual será a empresa e tão logo defina essa empresa, eles começam o trabalho. Prazo de 60 dias. Uma ponte maior, uma passarela maior, essa daqui são 15 metros, a outra são 30 metros, tem que fazer um suporte também para chegar no nível mais alto do que essa está, então um prazo maior de 60 dias, mas acreditamos ainda que na semana que vem a gente já comece a trabalhar com essa outra empresa na outra passarela. Certo, aqui em Viana são 1.270 desalojados, pessoas que estão em casas de familiares, conhecidos, e ainda há toda uma preocupação em relação a deslizamento de locais, um alerta mesmo na cidade. Sim, diminuíram a quantidade, vamos assim dizer, a quantidade de chuva foi menor, mas o solo está muito encharcado, as encostas muito molhadas, existe o risco de deslizamento. E é aproveitar a audiência de vocês, pedir, está na beira de encosta, a casa tem fissura, tem rachadura, por gentileza, evacue a casa, faz o contato com a Defesa Civil Municipal para que a gente possa dar todo o suporte. Muito obrigada, secretário, Coronel Ramalho. E vou mostrar aqui mais um pouquinho dessa obra para vocês. O Bruno Passos vai mostrar, o pessoal está todo ali, todo vapor nessa construção. Isso porque tem 24 horas para entregar essa passarela aqui, para que finalmente a população possa de fato transitar. Daqui a pouco eu volto até com uma entrevistada, ela que a família mora do outro lado da ponte, ela mora aqui em Marcílio de Noronha. Essa passarela é uma ligação familiar para ela. Ela está de um lado e a família está de outro. Então, com o restabelecimento dessa estrutura, a família volta aí a ter a possibilidade de se ver com mais vezes, uma vez que para chegar aqui, sem essa passarela, ela disse que tem que dar uma volta muito grande. Então vai facilitar a vida ainda de quem mora aqui na região. Então daqui a pouco eu volto atualizando vocês sobre essa obra que está sendo feita aqui e conversando com alguns moradores. Tainá, obrigada. A gente fica feliz, obra a todo vapor por aí, né? E olha, George, no norte do estado a situação está complicada, né? Pois é, Bruna, em Linhares, o centro da cidade ficou alagado. No bairro Pó do Shell, tudo inundado. E olha só, os meninos brincavam com uma boia na correnteza que se formou na rua. Nesse hospital particular, os funcionários fizeram uma barreira na porta para tentar evitar a entrada da água, mas não deu certo. Um dos locais mais afetados por alagamentos foi a parte baixa da cidade,
perto da sede da prefeitura. No local, vários carros e estabelecimentos comerciais foram invadidos pela enxurrada. Muitos veículos que estavam estacionados apresentaram defeito e tiveram que ser guinchados. Muitos pedestres também tiveram que enfrentar ruas alagadas. Também foram registrados pontos de alagamentos nos bairros São José, Pó do Shell, Pó do Aviso, Interlagos, Movelar, Olaria e em Bebedouro. As aulas na creche municipal Branca de Neve, no bairro Jardim Laguna, foram suspensas. Na escola municipal Baixo Quartel, salas também alagadas. De acordo com a Prefeitura de Linhares, as equipes da Defesa Civil continuam de plantão, fazendo o monitoramento da cidade. Imagens impressionantes, né, George? A gente volta agora a falar da Grande Vitória, porque o risco de deslizamentos de pedras no bairro Dom João Cavalieri, em Vila Velha, está deixando moradores apavorados. Eles nem dormem direito, com medo de ter que sair às pressas de casa. Algumas famílias já tinham deixado as casas em 2014 por ordem judicial por causa do risco, mas ficaram sem receber o aluguel social e acabaram voltando. Acima da casa da Raimunda, o tamanho e o peso do problema. As pedras não deixam a cuidadora dormir tranquila. Entra prefeito, sai prefeito e nada de resolverem. E agora, como você está vendo essa situação, a Defesa Civil veio aqui ontem, mandou sair dentro de casa, mas eu não tenho condição de sair dentro de casa. O meu marido é acamado, entendeu? Eu com um bocado de criança, quer dizer que eles não pensam. Eu não tenho dinheiro para sair dentro de casa, eu estou passando até necessidade. E agora, com medo dessa pedra rolar... Com a intensa chuva, a pedra apresentou uma nova característica. A rachadura tem preocupado as famílias que moram abaixo da pedra. Eis aqui a pedra totalmente, aparentemente, lascada e que sim gera apreensão aos moradores, porque a pedra não é pequena, conforme mostra o vídeo. Já aconteceu no passado de pedra rolar e agora, devido às fortes chuvas, novamente a gente passa por esse processo de susto, Cada vez que chove, do jeito que choveu. O poder público só age assim quando acontece uma fatalidade. E a nossa intenção é que a prefeitura possa fazer o quê? Antes, executar, por exemplo, o projeto que já tem da pedra. Então, se a prefeitura agir agora, a gente vai poder salvar vidas. O medo dos moradores tem uma explicação muito convincente. Isso porque em 2013, parte dessa pedra aqui, que o Bruno está mostrando para vocês, rolou. Pedras menores que atingiram uma construção que ficava logo ali embaixo. Um banheiro, uma área de serviço e uma cozinha. Obras da casa da Dona Leide. Chuva, a casa também já estava um pouco alagada. Aí foi quando eu ouvi um estrondo. Aí já estava anoitecendo, aí quando eu saí para fora, que eu fui ver, eram duas pedras enormes que tinham rolado e já tinha quebrado o banheiro. A minha sorte é que minha filha tinha acabado de sair do banheiro. Entendeu? Aí quebrou o banheiro que existia e o quarto da minha filha com a minha neta que era ainda bebê. E perdi televisão, os móveis da criança, cama, que tinha ali, som, foi perdido. Em janeiro de 2014, uma ordem judicial exigiu que 8 famílias deixassem suas casas no bairro Dom João Cavalieri e recebessem aluguel social. Das 8, apenas 3 recebem até hoje. Outras 5 tiveram que voltar e correr o risco de vida por não receber mais o aluguel. Eu mesmo sou um, que tive que voltar porque eles atrasavam com o pagamento. Aí a gente tinha que ficar pagando do bolso. Às vezes a gente não tinha dinheiro para pagar, mas a gente tinha que pagar do bolso. Aí eu fui lá, assinei um papel lá que eles pediram para assinar e voltei para minha casa. Desde 2012, a prefeitura mapeia a área. Nós temos um projeto de contenção dessa encosta, uma intervenção aqui da prefeitura. É uma soma vultosa, não é só aqui, e nós estamos tentando, junto ao governo do estado, os recursos para providenciar a execução dessa obra aqui. Aqui vai ter o Plano Municipal de Redução de Risco. A engenharia da Avantec, contratado também pela nossa administração, já esteve aqui, já fez os levantamentos, mas todo esse pacote dos levantamentos serão entregues a gente no final do ano, no final de todo o processo, com todas as intervenções possíveis que se possa fazer aqui e em qualquer área de encosta de Vila Velha. A equipe da Defesa Civil esteve no local e classificou a situação em risco R2. Significa que eles podem permanecer no local. Mas, observando alterações de movimento nas raízes das árvores, por exemplo, acionar imediatamente
a Defesa Civil. A rocha é como se fosse uma cebola de diversas camadas, ela vai descamando, falando linguagem bem popular para ficar fácil de entender, isso é normal. Agora há pouco ele bateu uma marreta ali e foi descascando para mostrar às pessoas aqui. Agora, continua o risco? Sim, é uma área de risco, tem encosta. Essa moradia em que nós estamos aqui já foi notificada, tinha apenas um andar, agora tem um monte. Né? As pessoas também não se preocupam com isso. Está havendo uma escavação aqui do lado, que está mexendo naquilo que a gente chama de pacote do morro, desestabilizando ainda mais, criando mais problemas. A calha aqui de cima, de onde a gente está, não existe, ela está solta, está jogando água na encosta, quer dizer, a população também tem que fazer a parte dela. A Prefeitura de Vila Velha disse que a atual gestão trabalha para que o sistema seja aperfeiçoado e pela obtenção da suplementação necessária às famílias solicitantes do auxílio. Em Fundão, o rio chegou a 3,5 metros acima do nível normal, hein, Bruno? Pois é, George. A Defesa Civil conseguiu alertar a população. Um morador registrou apreensivo o aumento do nível do rio. Valfran Nunes, gerente municipal da Defesa Civil, e outros agentes foram acionados para retirar árvores em 3 barras. Ao chegar ao local, foram surpreendidos com a chuva forte e uma tromba d'água na região de Carneiros e rapidamente gravou esse áudio. Nós estivemos agora em 3 barras para tirar uma árvore que caiu na pista e nos deparamos com uma situação lá muito séria, tá? Eu acredito que seja uma tromba d'água que caiu em Carneiros. E essa água está vindo, desaguando toda aqui na nossa cabeceira do rio aqui, Fundão. E eu acredito que dentro de 1 hora mais ou menos, essa água vai estar chegando aqui no nosso rio, aqui no centro de Fundão. Então veja bem, eu quero pedir a todos aí que estejam em alerta. A coisa é séria, se vocês olharem lá, é triste até de ver, tá? É muita quantidade de água e não para de chover nas cabeceiras lá. Deus abençoe que não seja tudo isso que a gente está imaginando, mas a gente acredita que não vai ser fácil, não. Ontem ainda, logo após a gravação, gravou um vídeo que foi publicado no final da tarde na página da Defesa Civil, alertando sobre a chegada da água na cidade. Gente, são 17 horas e 23 minutos. Nós fomos agora ali em 3 barras e no rio de Carneiros. E ao chegar ali verificamos que uma forte chuva caiu naquela região. E o nosso rio provavelmente vai receber um alto índice de água. O rio chegou a 3,20 metros acima do nível normal à 1 da madrugada. Agora a situação está se normalizando, mas ainda existe o risco, já que a previsão é de mais chuva para a região. A Defesa Civil continua em alerta. Bom, todos foram avisados, não há desabrigados nem desalojados no município. E como a gente já falou aqui, a Defesa Civil está em alerta. E o Tenente-Coronel Wagner, do Corpo de Bombeiros, falou agora há pouco sobre a situação das chuvas no estado. 5 municípios estão em alerta máximo. Hoje nós temos 5 alertas alto distribuídos para a cidade de Serra, Aracruz, Fundão, Vitória e Vila Velha, além de várias outras cidades em risco moderado encaminhados pelo CEMADEM ao nosso Corpo de Bombeiros Militar através da Defesa Civil Estadual. Em virtude disso, todas as equipes do Corpo de Bombeiros Militar estão em prontidão destacada em várias partes do estado para uma rápida resposta em caso de qualquer situação, principalmente daquelas que envolvam deslizamento de terra. Na cidade de São Mateus, por exemplo, o córrego da Bica transbordou, alagando o bairro Carapina, ali na cidade de São Mateus, bem como a ES 381, que liga São Mateus à cidade de Nova Venécia, teve uma queda de barreira interditando parcialmente a ES 381. As providências estão sendo adotadas no sentido de viabilizar novamente o tráfego naquela região. O município de Linhares também foi muito atingido pela chuva ontem, né, e continua sendo muitos alagamentos. Como é que está a situação no dia de hoje? No dia de hoje, os alagamentos ainda continuam por causa da chuva que atingiu a cidade de Linhares, 108, quase 109 milímetros nas últimas 24 horas. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil ainda está no processo de levantamento dos danos, para que seja informada a nossa estadual, para podermos divulgar de uma forma mais precisa a sociedade capixaba através da imprensa. Nós precisamos atentar às orientações, seguir as orientações repassadas pelas coordenadorias municipais de defesa civil. São eles que zelam pela sua vida, pela vida da sua família.
Gente, o TN1 volta a falar de chuva já, porque agora o assunto é insegurança. Um casal foi assassinado dentro de casa em Itarana, noroeste do estado. Maria Aparecida de Souza, de 46 anos, e Devalcir Malavasi, de 60, estavam caídos no chão com muitos ferimentos na cabeça. Os corpos foram encontrados pela filha do aposentado, que sabia que o pai tinha saído para ir até a casa da namorada. Maria Aparecida morava sozinha e tinha se separado do marido recentemente. De acordo com a família, o casamento era conturbado. Maria tinha começado um novo relacionamento há pouco tempo antes do crime. O ex-companheiro dela chegou a ser levado para a delegacia, mas liberado por falta de provas. Foi afastado da função o delegado Ludogério Ralph, que bateu o carro oficial com CNH suspensa. A decisão foi publicada no Diário Oficial e a Corregedoria da Polícia Civil está apurando a conduta do delegado. Por dirigir com a carteira suspensa, ele terá a habilitação cassada. A batida aconteceu na última segunda-feira em Jardim Camburi, Vitória. Ninguém se feriu, mas o delegado deixou o local do acidente. Ele diz que passou mal e pegou a viatura para buscar ajuda médica quando acabou batendo em outro carro e que saiu do local também porque estava passando mal. Foi o próprio delegado que pediu à Justiça autorização para usar o veículo, que é fruto de apreensão, como viatura. Mas Ludogério estava com a carteira de motorista suspensa e o licenciamento do carro estava vencido. Agora, George, Você tá feliz, eu né? tô muito feliz, gente. Antecipadamente a gente vai falar da festa rubro-negra. O Flamengo deixou o Rio de Janeiro ontem rumo ao Peru, cercado de uma multidão de torcedores. Milhares de torcedores se concentraram em frente ao centro de treinamento Ninho do Urubu e acompanharam o time até o aeroporto. Durante todo o trajeto até o Galeão, que levou mais de 1 hora. O ônibus do Flamengo recebeu escolta especial, um percurso de 50 quilômetros, seguido por um mar de flamenguistas que iam de carro, de moto e a pé. Era paixão rubro para todo lado. Flamengo e River Plate na final da Libertadores. O jogão acontece no próximo sábado, às 5 da tarde. Eu já estou ansiosa. Tenho certeza que você queria estar lá, Bruna. Eu queria mesmo, gente. Para engrossar, tem uma boa leva de capixabas indo para lá, ó. Gente que está fazendo uma verdadeira via crucis para ir atrás do time do coração, Eu tô Bruninho. com inveja desse povo, viu? Um deles começou a viagem hoje cedo. Antes de embarcar, ele mandou uma mensagem do aeroporto de Vitória, já com tudo pronto. Fala, galera, beleza? Estamos aqui na expectativa, né? Estamos partindo daqui a pouco já para começar essa saga aí até Lima, no Peru. Devo gastar aí aproximadamente umas 16 a 18 horas de voo. Estamos saindo aqui de Vila Velha, mais ou menos quase 30 pessoas, na grande expectativa, depois de 38 anos, o Mengão chegando aí. Quando o Flamengo foi campeão mundial, eu tinha 1 ano de idade, hoje eu tenho 39, então não poderia perder essa. Vamos lá ver o Mengão trazer essa taça. Sorte aí, vamos acompanhar, né, Vamos Bruna? acompanhar e torcer, não secar, ok? Ok. E já o TN1 fala do risco de rompimento de barragem em Santa Leopoldina. Famílias tiveram que deixar as casas. Nossas equipes acompanham os trabalhos de construção da ponte que caiu entre Cariacica e Viana. Temos ainda ofertas de emprego? Aguarde. De volta ao vivo, a região que fica entre Viana e Cariacica. Por lá, os trabalhos para erguer novas travessias não param. É com você, Tainá. Olha só, a gente continua aqui no trecho onde a ponte de mais ou menos 15 metros está sendo construída, essa passarela bem reforçada, uma passarela com vigas de ferro, chapas de ferro, vai ter também os corrimões para proteção das pessoas que passarem por aí. Essa que é uma passarela que liga os bairros Marcílio de Noronha, aqui em Viana, onde nós estamos, e do outro lado, onde o Bruno está mostrando para vocês, Flor de Piranema, em Cariacica. Lá do outro lado, que mora a família da Dona Anice, que está aqui comigo em Viana, separados por uma ponte que acabou aí caindo, e a construção dessa ponte é uma ligação para sua família, né? Com certeza é. A gente quer se falar, a gente não consegue, só mesmo por telefone, o zap. Aí chega do lado da ponte,
como é que você está aí, irmã? Está bem, tranquilo? Levando assim, entendeu? Até poder ter um acesso à família. Sem essa passarela, a volta é muito grande, né, dona Anice? Com certeza, de repente a gente dá uma volta, lá embaixo também está alagado, quando está chovendo, então não tem como passar. A expectativa é para que ela fique pronta hoje mesmo. Ai, com certeza. Nossa, como? Tá certo, dona Anice. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Essa ponte aqui, a previsão dada, né, à nossa equipe anteriormente pelo secretário, é que ainda hoje essa obra vai ser finalizada. Então, a comunidade que está todo mundo na expectativa. O pessoal deu uma paradinha agora porque é horário de almoço. Natural, daqui a pouco eles retomam os serviços. Aí, nesse trecho, essa ponte que foi aumentada em 1,10 m, para que caso ocorra uma nova elevação aqui do Rio Formate, as pessoas ainda têm uma possibilidade de fazer essa travessia entre os municípios e os bairros, né? Logo lá embaixo tem aquela outra ponte que ficou muito conhecida aí pela travessia dos estudantes, gente que tentava passar por ela, moradores. Essa está interditada e, como disse o secretário, também a previsão é de uma nova passarela nesse trecho em 60 dias e a gente vai continuar acompanhando e noticiando aqui para a população da região ficar informada quando essa nova obra também for entregue e começar a ser feita também. Então, aqui nessa região, a promessa é que ainda hoje as pessoas aqui de Marcílio de Noronha vão poder transitar em Flor de Piranema com tranquilidade através dessa passarela que está sendo construída. Eu volto com vocês. Tainá, brigadão. Vamos ficar torcendo para que dê tudo certo por aí, para essa população. Isso aí. E olha, gente, a preocupação voltou a ficar mais intensa em Santa Leopoldina. É que uma barragem pode se romper se as chuvas continuarem. Por precaução, 8 famílias tiveram que deixar as casas. A chuva não dá trégua. A situação no estado é tão complicada que 6 municípios decretaram estado de emergência. Cariacica, Viana, Domingos Martins, Alegre, Marechal Floriano e Santa Leopoldina. Inclusive, o município da região serrana vem sofrendo bastante desde o início das chuvas no estado. Uma barragem corre risco de romper. Por conta disso, o Corpo de Bombeiros e também a Defesa Civil Estadual já retirou ali da proximidade, na região dessa barragem, cerca de 5 famílias. Que na verdade existem 3 represas, uma grande e 2 pequenas. O problema está em uma represa pequena, que corre o risco de se romper. Caso ela venha romper, a água dessa pequena represa entra para dentro da represa grande. Mesmo essa represa grande estando bem estruturada, pelo excesso de água, ela pode ter algum problema. Em virtude disso e buscando sempre a prevenção e o cuidado à vida, nós retiramos das casas 8 famílias que se encontravam à distância de até 600 metros dessa represa. Dessa forma, acionamos os técnicos do IDAF e da AGE, a fim de realizar uma inspeção mais detalhada, mais precisa, para a resolução do problema. Enquanto isso, aquelas famílias permanecem desalojadas de suas casas até que a situação esteja em segurança. 3 das 4 mortes registradas no estado por conta das chuvas foram de moradores de Santa Leopoldina. A primeira vítima foi o produtor rural Fabrício Caos, que morreu soterrado após a casa dele ser atingida por um deslizamento de terra. Em seguida, o filho de Fabrício, o menino Lorenzo Caos, de 6 anos, não resistiu. A criança estava internada desde quinta-feira em um hospital particular de Vitória, mas morreu no início da noite de segunda-feira. A última vítima foi o idoso Adolfo Siller, de 87 anos. Ele morreu quando uma enxurrada atingiu a casa onde morava, em Tirol, também Santa Leopoldina. Adolfo estava internado desde a última quinta-feira e morreu no início da noite da última terça-feira. A Prefeitura informou que as defesas civil, municipal e estadual realizaram vistoria na barragem e comprovaram a necessidade de uma manutenção preventiva e controle de nível da estrutura. Explicou que a área não fica próxima a casas, mas por segurança, as famílias foram orientadas a buscar abrigo na casa de parentes ou no abrigo municipal. Na cidade, 288 pessoas estão desalojadas e 59 desabrigadas. Olha, vamos falar de violência agora, denúncia de agressão. Um guarda municipal de Vila Velha foi acusado de agredir o ex-cunhado dentro de um ônibus. Pois é, o agente estava de farda e armado quando invadiu o coletivo. Os passageiros, claro, ficaram desesperados. Na cabeça, as marcas do machucado.
O cuidador, que não quer se identificar, foi agredido dentro de um ônibus pelo próprio cunhado, que é guarda municipal em Vila Velha. A vítima estava dentro do ônibus da linha 121, que faz o trajeto ali na região de Jardim Camburi. Passava pela UFES quando o guarda entrou fardado dentro do veículo. Então, o agrediu e quando tirou a arma do coldre, assustou todos os passageiros que estavam no veículo. Segurou nos ferros do ônibus e começou a me agredir com chutes na cabeça, onde bateu a minha cabeça contra a janela, cortou a minha cabeça e depois, não se dando por satisfeito, também me tentou na esganadura, começou a me esganar dentro do ônibus, me sufocar, né? E logo depois a população começou a ficar também transtornada dentro do ônibus também, ficar preocupado. Foi onde também ele levou já a minha mão, menção da arma também, puxar a arma também para fazer disparo contra mim. Foi onde todo mundo começou a gritar dentro do ônibus, o coletivo parou, brecou o ônibus bruscamente. A confusão teve origem quando o guarda municipal começou a agredir a esposa. Ele chegou a ameaçar o cunhado de morte. No dia anterior, ele já tinha invadido a casa da minha irmã e fez a ameaça contra a minha vida, né? Contra a minha vida, e hoje ele cumpriu essa ameaça. O cuidador registrou um boletim de ocorrência no DPJ de Vitória e se mostrou preocupado com a atitude do cunhado. Quando ele viu aquela movimentação toda dentro do ônibus ali, talvez naquele momento ali ele viu o que ele estava fazendo ali, fardado, por estar fardado, todo mundo está vendo, a população está vendo, uma pessoa que é feita, colocada ali para garantir a nossa integridade física, né? Estava ali tentando contra a minha vida. A Prefeitura informou que vai abrir um procedimento administrativo disciplinar assim que tomar conhecimento oficial do que aconteceu. Olha, gente, agora o repórter Felipe Chicarino volta a falar ao vivo. Ele traz a previsão do tempo e fala das pessoas que estão num abrigo em Cariacica. Felipe Chicarino, boa tarde, meu amigo. Ô Bruninha, boa tarde para você mais uma vez, boa tarde, George. Antes de chamar a reportagem de chuva, eu só queria chamar a atenção para uma coisa aqui, para os motoristas. Na história do Antigo Testamento, dizia que Moisés conseguia abrir o mar. A buzina não é Moisés, não vai fazer o trânsito melhorar por conta da sua buzina, então vamos ter paciência. E outro recado para os motociclistas, mostra aqui, isso aqui é calçada, não é rua. Não pode passar de moto aqui, gente, não pode. Já passaram aqui mais de 8 motos, não pode, tá bom? Ok, recado dado, vamos voltar a falar de chuva. Cariacica tem mais de 40 pessoas desabrigadas, ou seja, pessoas que tiveram que deixar as suas casas e não tem para onde ir, né? Não tem como voltar, porque a casa, boa parte delas, está condenada pela Defesa Civil. Acompanhe na reportagem minha, de Felipe Chicarino e do Ronivaldo. Nem sempre dá para passar a bola, e elas são obrigadas a conviverem com esta realidade. Na verdade, elas não têm escolha, nem a atual condição elas escolheram. A de desabrigadas. Kathleen, suas irmãs e a mãe perderam a casa em que moravam. O imóvel, que fica no bairro Novo Horizonte, em Cariacica, foi condenado pela Defesa Civil nesta quarta-feira. Não é fácil, né? As crianças acostumadas com a casinha deles, eu tenho um filhinho que é autista, e assim, é difícil, né? É o convívio dele, porque a vida dele estava lá dentro. Então, se pegar num lugar diferente, isso tudo para ele, assim, está sendo muito complicado. Cariacica tem hoje 43 desabrigados e 34 desalojados. São 2 espaços em que estão os desabrigados: na Igreja Católica de Novo Horizonte, onde está a família da Nara, e nesta igreja evangélica, também em Novo Horizonte. Por enquanto é o que está dando para viver, né? A gente perdeu tudo, os colchões são que foi a prefeitura que deu, a Defesa Civil. De quarta-feira da semana passada até ontem, foram 237 chamadas para a Defesa Civil de Cariacica. Para a Prefeitura, é um número que não representa esta crítica realidade. E como a gente vem rodando o município, a gente sabe que esse número está bem abaixo da demanda que a gente tem encontrado na rua. Então, assim, é de suma importância que a população acione a Defesa Civil e informe a situação de sua casa. Percebeu uma trinca, percebeu algum movimento de solo, acionar a Defesa Civil. O prefeito Juninho comentou que as áreas com riscos de deslizamentos também têm sido devidamente monitoradas. Ou a gente trata
do alagamento ou a gente trata do deslizamento. E aí nós tomamos a atitude de tratar do deslizamento, porque é o primeiro acidente geológico, é o primeiro acidente quando se tem muitas chuvas que ceifa vidas de forma imediata. E aí nós começamos a cuidar das encostas e instalamos as geomantas, que todo mundo fala aí das geomantas. Pois é, né, George e Bruna, situação complicada em Cariacica. Eu vou pedir pro Rony, mostra o céu, Rony, como é que tá carregado, ó. Até coloquei minha capa agora, porque a previsão é de ainda mais chuvas nesta quinta-feira. Um comunicado emitido pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, diz aí que tem mais chuva vindo por aí aqui para o Espírito Santo, trovoadas, chuvas com alta intensidade e também muito vendaval. Então é a previsão do tempo desse comunicado emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A chuva só deve melhorar amanhã. Amanhã pode ser que seja com menos chuva, mas ela ainda está prevista para esta sexta-feira. George, Bruna, eu volto com vocês. Uma boa tarde a todos e agradecer ao pessoal que me enviou mensagem aqui, me sugerindo lugares para ir ao banheiro. Já está registrado, vou sair daqui e vou lá resolver esse problema. Boa quinta-feira a todos. Valeu, Felipe. Obrigado aí pelas informações aí, previsão de chuva, né, Bruna? É verdade, continua, infelizmente. Muito cuidado aí para todo mundo, em todo estado. Hora de falar das oportunidades de emprego. Vamos ver? Olha, gente, uma distribuidora está com vagas abertas para Vitória, Linhares e Cachoeiro. São vagas para vendedor interno e vendedor externo. Quem tiver interesse, é só enviar o currículo para o e-mail currículo@linhavix.com.br. E em instantes, o Conexão Justiça traz uma resposta. O trabalhador que ficou doente e retornou do serviço pode ser mandado embora? Nós voltamos já, hein, Bruno? O trabalhador que ficou doente e retornou ao serviço pode ser mandado embora? Essa é a dúvida do senhor Devair, que acionou o Conexão Justiça. Marcelo Toé traz a resposta agora e mostra também um apelo muito comovente do nosso amigo do TN. Vamos ver. Seu Devair trabalhava como auxiliar de motorista. Era considerado um funcionário exemplar. Até que um dia passou mal dentro da empresa, foi levado para o hospital e ficou constatado que se tratava de um AVC. 4 meses depois, seu Devair teve outro AVC e precisou ficar afastado pelo INSS. Quando retornou, foi dispensado. Eu fui dispensado porque eu estava praticamente cego. E pedi para o meu patrão para arranjar uma outra função para mim, porque viagem para mim não dava para fazer. Ele disse que para colocar dentro da área do depósito não dava, que não tinha como eu ficar lá o dia todo, que a única razão que ele poderia, o único jeito que ele poderia fazer comigo era me dispensar. A notícia trouxe mais problemas. Fiquei meio que depressivo, fiquei meio quebrado. Ele tirou um pão da minha boca e da boca dos meus filhos. Fiquei triste porque eu arranjei vários amigos lá e arranjei, inclusive clientes, amigos, né? Para mim era a minha alegria. Será que quando um trabalhador doente é dispensado, ele tem direito a retornar para esse trabalho? Será que essa dispensa é nula? Quem vai responder é a doutora Jane Martins, que é especialista em direito do trabalho. Doutora, qual a resposta? Toda vez que um empregado é dispensado, doente, primeira pergunta que nós temos que fazer, essa doença tem relação com o trabalho? Porque se a doença tiver relação com o trabalho, o empregador não vai poder dispensá-lo.
Esse trabalhador se afasta, recebe benefício previdenciário, quando ele retorna, ele tem o seu emprego protegido contra essa dispensa por no mínimo 12 meses. Se esse empregador dispensar, a dispensa é nula e ele tem direito à reintegração. E se a doença do trabalhador não tiver relação com o trabalho? Ele é afastado, quando ele retorna, parou de receber o benefício previdenciário que retorna, esse empregador pode sim dispensá-lo. Vai pagar todos os direitos típicos dessa dispensa imotivada, ele vai receber aviso prévio, saldo de salário, férias, 13º, vai poder sacar o FGTS, vai receber a multa de 40%, mas o mais importante, que é o trabalho, ele não tem mais. É o empregado quem precisa provar que a doença tem relação com o trabalho. E isso é feito por meio de perícias médicas. Veja, um trabalhador que não tinha nenhum problema psicológico e em função do excesso de cobrança ou de trabalho exaustivo, ele passa a apresentar distúrbios emocionais, distúrbios do sono, depressão, tem ligação com o trabalho, né? Ele começa a ser atendido por um profissional, ele precisa guardar toda essa documentação, pedir laudos, guardar receitas médicas, os medicamentos que ele está tomando, todos prescritos por esse profissional. Tudo isso junto, isso aí você vai ter um conjunto probatório, provas documentais, né? Porque, por vezes, o juiz do trabalho, de posse dessas provas, ele até dispensa a perícia. Hoje, completamente recuperado dos AVCs e com a visão 100%, seu Devair faz um apelo muito comovente. Eu sempre penso que o meu patrão vai me chamar de volta. Porque ele me prometeu, né? Se o senhor não tiver lugar lá no meu caminhãozinho de viajar, deixe eu ao menos lavar o seu carro. Me deixa trabalhar um pouco. O trabalho é a minha vida. Eu amo trabalhar. Pois é, gente, agora 12h42, está na hora de encerrar o jornal. Desejamos boa tarde e uma quinta mais tranquila, né, Jorge, para todo o nosso estado que está sofrendo tanto com as chuvas. Força, amigos! Pois é, situação difícil, a gente espera que esse tempo realmente melhore. Bom, a gente espera amanhã, 15 para meio-dia. Você fica agora com Ronda Geral e o Theo Miranda. Até amanhã, gente. Tchau, tchau, gente.